Fala, Senhor Igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional no ar. Faz um tempo que eu não gravo nenhum vídeo falando aqui. O Senhor me deu algumas ideias de vídeos narrados, mais criativos. Eu estou tentando desenvolver isso. Estou tentando fluir nisso agora. Também, além do nosso devocional. Hoje a gente vai fazer um devocional. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração. E eu sofri um pouco com ela, até trazer ela pra gente. E aí a gente vai ler bastante, mas vai ser bem interessante para o nosso crescimento. Vai ser lá em Amós, capítulo 8. Diz assim, ó: em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Eu respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar o seu castigo. Quando eu li isso, eu não tinha entendido da primeira vez. Então eu li algumas vezes para poder discernir o que o Senhor queria falar comigo. Eu fiquei refletindo sobre isso durante um dia, e aí hoje de manhã eu peguei de novo para entender. A gente está vivendo um tempo, pelo menos é o que eu tenho discernido hoje, um tempo onde as pessoas sabem muito de Deus, sabem muito da palavra, cantam muito bem, dançam muito bem, pregam muito bem, já sabem de tudo, são bons, oraram, buscaram, leram, correram atrás de entender o Evangelho, e é sobre isso, a gente nasceu para isso. Mas aqui Deus ele pergunta para Amós: Amós, o que você está vendo? E Amós responde: um cesto cheio de frutas maduras. E quando eu li essa parte das frutas maduras, eu fiquei pensando, geralmente quando a gente está dando fruto é algo bom, né? Quando a gente está dando fruto é algo bom. Mas no decorrer dessa visão que Amós tem, Deus ele indica a Amós que o quê? Que o povo ele está maduro, mas não tem entendimento. Sabe quando uma fruta ela apodrece na árvore? É isso que está acontecendo nesse caso. Nesse caso aqui, o povo ele está apodrecendo. Já sabia da palavra, já sabia cantar louvores, já sabia desenvolver um evangelismo, mas está apodrecendo na árvore. Por quê? Porque não desenvolveu no Senhor. Não desenvolveu no Senhor. Saber muito não é conhecer a Cristo, sabe? E isso é uma coisa que o Senhor falou com o meu coração. Porque muitas vezes eu já li muitos livros em um mês. 3 livros, 4 livros em um mês. Mas eu estava vazio do Espírito Santo. Porque eu só estava comendo coisas que não iam me satisfazer realmente. E isso é algo muito necessário para a gente que é jovem e está desenvolvendo algo em Cristo agora. Não adianta ser uma fruta madura que não dá alimento para o próximo, sabe? Você é uma fruta madura, uau, que legal, você cresceu no corpo, mas você não saiu da árvore, no sentido você não desenvolveu como filho de Deus. Você é só alguém que sabe da verdade, assim como no Velho Testamento, que muitos sabiam da verdade, mas poucos viviam ela. Aquela passagem onde a mulher ela vai ser apedrejada, e Jesus ele diz, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E é exatamente isso, a gente sabe o contexto. A gente sabe o que a Bíblia diz, a gente sabe o que é certo e errado, mas nós somos as pessoas que estão lá atirando a pedra. Isso é o que o Senhor falou para Amós, um cesto cheio de frutas. Assim como essas frutas, o povo de Israel está maduro. Naquele contexto daquela passagem do atire a primeira pedra do pecado, não tinha criança lá. Não tinha nenhuma criança tirando pedra naquela mulher, tinham só homens e mulheres adultos. E não basta simplesmente a gente virar para crente ou passar para crente, orar toda a Bíblia, conhecer o Evangelho de Deus, mas não viver ele. Então aqui, nesse contexto de Amós, as pessoas elas conheciam a palavra, conheciam o contexto, conheciam a Torá, conheciam todas as leis, mas não eram frutos bons para dar para outra pessoa. Tem uma palavra que diz que, eu não vou saber o lugar exato, mas ela diz que o que está dentro é o que contamina. Então o que nós temos dentro de nós, o que sai da nossa boca é que contamina o próximo. E essa passagem é exatamente isso. O que basta nós sermos uma fruta madura em um pé que está apodrecendo. E esse é o pensamento que o Senhor colocou no meu coração, meu filho, não basta. Não basta só ser uma boa fruta, ser um bom fruto, ter uma casca saborosa, ter um tom saboroso ao paladar. Por quê? Porque a Eva comeu uma fruta que era visivelmente bonita e nem por isso
fez bem para ela. Isso é um fato. E mais para frente o Senhor diz que vai castigar o povo. Diz assim, ó: já está maduro, não voltarei a adiar o seu castigo. Essa parte também falou muito comigo. Por quê? Porque quando a gente cresce, o nosso pai ele tem que passar a nos ensinar. E chega uma hora que a gente já não tem mais o que aprender. E é isso que o Senhor diz. Cara, você já está maduro. O povo já está maduro. Só que não conseguiu ter uma metanoia, não conseguiu mudar, não conseguiu ser transformado. E mais para frente nesse texto, Deus diz que Ele vai passar a tratar o povo de forma diferente, porque eles já sabem o certo, mas não vivem ele. É igual alguém que sabe viver se fazer de cego. É isso que acontece, esse é o contexto. Então não basta a gente ser um fruto bom dentro da igreja, mas não alimentar as pessoas fora. Ou a gente ser bom na igreja e diferente em casa, ou até mesmo na rua, no trabalho. E essa é a questão que eu queria deixar pra gente pensar. Você é um bom fruto hoje? Você que está assistindo, você se acha um bom fruto perante a igreja? Nossa, eu sirvo na igreja, eu abençoo a minha igreja, mas perante Deus, você se acha que Deus te vê como um bom fruto? O que você está fazendo hoje é o pedido de Deus ou é a sua vontade? Eu fiquei muito mal quando eu li isso, porque se eu já sou uma pessoa madura, eu não tenho mais o que o Senhor me ensinar, porque Ele já me ensinou tudo. E se Ele já me ensinou tudo, por que eu ainda não mudei em certas áreas que eu preciso mudar? Se o Senhor me ajudou a dar os meus primeiros passos, me ensinou a falar, Ele me ensinou a comer, Ele me gerou de um bebê até um adulto. E eu virei um fruto. Mas que se alguém comer, não vai ter a graça, não vai ter a presença, de que adianta? Isso me faz refletir sobre o Evangelho, porque eu tirei um contexto de Velho Testamento para trazer para a nossa realidade hoje. E isso é algo que nós temos que pensar. Igreja, nós temos que ser maduros, não só nas nossas ações, mas em conhecer e falar da palavra de Deus, sabendo o que está fazendo. Aqui o povo vivia no pecado. E qual é a diferença de nós hoje? O povo sabe o que é certo. Isso que o Senhor deixou para Amós. O povo sabe o que é certo. A fruta foi só uma parábola, assim como Jesus fazia. Mas a questão, o índice que Deus queria deixar para Amós e para falar para o povo é: vocês sabem o certo. Por que vocês não estão vivendo ele? Deus ele pergunta para Amós: Amós, o que você vê? Amós responde: um cesto cheio de frutas maduras. Imagine hoje o Espírito Santo entrando na nossa igreja e vendo uma igreja cheia de pessoas maduras, mas que não pregam o Evangelho, não vivem ele. E aí depois Deus diz assim, como essas frutas, o povo de Israel já está maduro, não voltarei a adiar o seu castigo. Deus só vai castigar o povo porque ele está errando. Todo o contexto bíblico é por isso, até a chegada de Jesus, que mesmo com ele, Jesus se deu por nós para que a gente tenha vida eterna. Mas esse é o contexto. Eu queria deixar esse pensamento para a gente, como igreja do Senhor. Você é uma fruta madura que está aí no pé, sentado na cadeira, tu está servindo a tua escala, mas tu não está sendo algo bom para o próprio Deus, porque aqui Deus diz: não basta ser só um fruto, não basta, se Deus não se agrada de você, se Deus não se agrada de mim. Hoje, graças a Deus, nós não vamos ser castigados, porque isso aqui é antes de Cristo, mas nós ainda temos que ter aquela consciência de o que eu estou fazendo é o que Deus faria, é a vontade de Deus. Essa parte me pegou bastante. Eu sou um fruto, eu gravo conteúdo, eu faço algo, eu sirvo na minha igreja, mas será que o que eu estou ministrando para vocês tem sabor? Tem o cheiro, a glória, a presença de Deus? Ou é só mais um rapazinho gravando um conteúdo digital, sabe? Então esse é o questionamento que eu queria deixar pra gente.
essa palavra é uma palavra que tem continuação, então o próximo vídeo com certeza vai ser a continuação dela. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. É pra gente pensar o que basta nós sermos maduros e não termos sabor. Sermos maduros no conhecimento, mas infantis nas ações. Então esse é um pensamento pra gente pensar. Vamos nos posicionar aos pés da cruz, porque Jesus está voltando e nós temos que conhecer e apresentar. Conhecer e apresentar. Deus não quer que a gente seja um vaso cheio de si mesmo, mas nós temos que ser vasos cheios de Cristo para alimentar as nações. Isso que eu queria deixar para a gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.